Querido irmão, querida irmã, 30º domingo do tempo comum. E hoje Jesus continua o ciclo de catequeses que tem feito conosco sobre a importância da oração. Jesus insiste no tema, porque é um tema absolutamente essencial da nossa vida. Não é possível crer no Senhor, não é possível levar uma vida de fé, um relacionamento autêntico com Deus e uma transformação de dentro para fora que toca também os relacionamentos, a sociedade, enfim, todos os aspectos da vida, sem um hábito de oração, sem uma atitude permanentemente orante. Repare um pouco essa linha que Jesus tem feito conosco. Algumas semanas atrás, Jesus falava da importância da oração com fé e do poder da fé, a ponto de ele ter dito: se vocês tivessem fé de verdade, poderiam dizer a esta árvore: sai daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Depois, Jesus fala da importância da oração de gratidão. Voltar para agradecer ao Senhor pelo bem, pela cura que Ele opera. No domingo passado, Jesus nos falava da importância da oração insistente, perseverante, que não desiste, que continua se apresentando diante de Deus com as suas necessidades, até que o Senhor bondoso escuta. Hoje, damos um passo à frente. E Jesus, então, nos fala de qual deve ser a nossa característica ao rezar. E qual tipo de postura faz com que Deus escute ou não escute as nossas orações. É um tema forte, que nos provoca, nos impulsiona a um exame de consciência, a uma reflexão completa de como vai a nossa vida diante de Deus e principalmente diante do outro. Jesus hoje cria uma cena interessante. Repare para quem Jesus se dirige. O Evangelho, capítulo 18 de Lucas, então começa dizendo: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. A quem Jesus está falando, em síntese? Aos egoístas. As pessoas que fazem de Deus um serviçal da própria vida e não o contrário. Vamos fazer uma comparação com o sistema solar. Deus deve ser o centro e nós devemos orbitar em torno dele. O egoísta faz o contrário. Põe a si mesmo no centro e quer que Deus gire em torno dele. É uma religião que não busca transformar a si mesmo em imagem e semelhança de Deus, mas que quer um Deus à imagem e semelhança do homem. É a pior forma de viver a relação com Deus, fazendo de Deus um instrumento das nossas vontades, dos nossos projetos. Viver com a consciência errada, por óbvio, de que Deus é como um empregado nosso que deve fazer só e exatamente o que nós dissermos. Pior ainda é o desprezo pelo outro. Temos que recordar sempre que Jesus considera feito a si mesmo o que é feito a qualquer um dos seres humanos, especialmente aos mais fracos e vulneráveis. E mais ainda, Deus, que não podemos ver, só poderá ser acessado por meio do amor a quem podemos ver. Jesus hoje, então, se dirige aos egoístas, aos que se colocam como superiores aos outros e acham que o mundo gira em torno de si. Jesus conta uma parábola. Pega duas figuras, um fariseu e um cobrador de impostos. São duas figuras muito significativas. O fariseu era uma imagem da boa religião. Quando Jesus pega o fariseu, é porque a gente já está meio acostumado a criticar o fariseu, surgiu até o termo farisaísmo, mas Jesus aqui usa o fariseu
Porque o fariseu era muito bem visto na sociedade. Eram as referências da fé, os faróis da religião. Eram pessoas que conheciam a Escritura, frequentavam o templo e, por isso mesmo, eram notados pela sociedade como um modelo de vivência da fé. O cobrador de impostos, o contrário. Eram pessoas odiadas. Eram judeus que estavam a serviço do império opressor para oprimir os judeus. Então, o fariseu é a imagem do autêntico homem religioso do tempo de Jesus. O cobrador de impostos é a imagem daqueles maus, daqueles que não estão em sintonia com a fé no Senhor. E Jesus, a partir dessas duas figuras, faz uma profunda crítica aos religiosos do seu tempo, talvez também do nosso tempo, e revela uma verdade extraordinária de Deus. Qual é o tipo de oração que Deus escuta? Falando do fariseu, Jesus dirá: o fariseu rezava de pé em seu íntimo. O que o fariseu estava fazendo? Estava rezando para si mesmo. Uma outra tradução dirá: ele rezava consigo, para si. Aqui nós escutamos essa tradução, rezava no seu íntimo. O foco da oração do fariseu não é o Senhor, mas é ele mesmo. E veja o conteúdo da sua oração. Um forte autoelogio. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Ladrões, desonestos, adúlteros. E nem sou como esse cobrador de impostos. A sua oração chega ao ponto de menosprezar aquele que rezava no mesmo lugar que ele. E o seu louvor a Deus não é pelas maravilhas de Deus na sua vida, mas ele louva a Deus porque se vê acima dos outros. Não para por aí. Ele precisa agora fazer o elenco das suas ações dignas de homenagem. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Jesus então move a cena e vai ao cobrador de impostos. O cobrador de impostos ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. A conclusão, depois que Jesus conta essa parábola, é que o fariseu voltou para casa sem o perdão e a graça de Deus, enquanto o cobrador de impostos voltou para casa com a graça de Deus. Jesus usa uma ilustração forte para nos dizer muito claramente: Deus não escuta a oração do soberbo. Deus não escuta a oração do arrogante. De outro lado, Deus se abre à oração do humilde. É necessário ter humildade diante do Senhor para que a nossa prece seja ouvida. Ali, diante da grandeza de Deus, só nos cabe reconhecer a limitação da nossa pequenez e a beleza do agir de Deus em nós, que vai nos aperfeiçoando, apesar das nossas fragilidades. O foco da oração não deve ser o nosso próprio eu, mas deve ser Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. Em torno de Deus deve girar a nossa fé, o nosso agir humano, o nosso trabalho, as nossas relações, a nossa vida familiar. Jesus deixa muito claro também que nós devemos derrubar todos os nossos esquemas e paradigmas religiosos. Porque muitas vezes, aquele que parece ser um religioso exemplar é só mais um hipócrita. E aquele que nós dizemos que está a 1000 quilômetros da fé, que anda super distante de Deus, na verdade, é o que está com o coração mais próximo do Senhor. Não podemos julgar os que entram na casa de Deus
e elevam a Deus a sua prece. Não podemos também confiar cegamente nos que têm uma aparência assim vistosa de religiosos. É preciso ver sempre a intenção do coração e o agir concreto em relação ao próximo. Que esta palavra nos ajude a caminhar sempre mais com humildade, abertura e generosidade diante do Senhor, fazendo a oração simples, espontânea, sincera, com aquilo que nós temos e somos. Qual é a oração que Deus quer de nós? A que nós formos capazes de oferecer a Ele com sinceridade. Tem dia que a nossa oração vai ser um suspiro. Senhor, hoje não consegui. Não há problema. Deus aceita essa oração, se ela for acompanhada do pedido de perdão e do desejo de amanhã fazer melhor. A oração que Deus quer é a oração sincera, na humildade, no reconhecimento da nossa fragilidade, de que sem Deus nada podemos, mas com Ele podemos e podemos muito. Podemos operar até milagres. Podemos transformar a nós mesmos e aos outros. Podemos transformar a nossa realidade e o mundo inteiro. Se a nossa oração for humilde, aberta, carregada de fé, e a nossa conduta em relação ao próximo nunca for de menosprezar, de desprezar, de nos julgar superiores ao próximo, não somos. O outro é meu irmão, é minha irmã, amado por Deus tanto quanto eu sou. E na oração sincera ao Senhor, no amor ao próximo, concretamente exercido dia após dia, encontraremos a nossa salvação e a cura do mundo. Bom domingo e boa semana.